A frustração da Ucrânia cresce a cada dia com as restrições que o governo Biden impôs ao uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos contra alvos dentro da Rússia, enquanto a Rússia lançava ataques massivos de mísseis e drones contra cidades e infraestrutura de energia ao longo dos últimos dias no mês de agosto. O ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, e o chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, lideraram uma delegação a Washington como parte de uma nova tentativa de mudar a política dos Estados Unidos. De acordo com relatos, a equipe ucraniana estava buscando permissão para ir atrás de um número específico de alvos de alto valor com mísseis americanos. A missão deles é uma resposta direta às desculpas cambiantes vindas do Pentágono e de autoridades de segurança nacional sobre o porquê das restrições ainda serem mantidas, enquanto outras supostas linhas vermelhas se tornaram tão tênues a ponto de se tornarem invisíveis. Uma proibição geral de atingir alvos na Rússia, por exemplo, foi suspensa em maio, quando a Ucrânia foi informada de que poderia atacar concentrações de tropas russas do outro lado da fronteira, preparando-se para atacar a cidade de Kharkiv. Quando, há um mês, os ucranianos cruzaram para Kursk, eles levaram consigo baterias de mísseis HIMARS que foram implantadas contra forças russas chamadas para repelir a invasão. Nenhuma objeção, então, foi levantada em Washington. De acordo com um artigo do The Economist, a razão dada no passado para proibir a Ucrânia de usar armas americanas contra alvos na Rússia foi que isso poderia desencadear uma resposta de escalada do Kremlin que acabaria causando mais danos à Ucrânia e poderia até mesmo resultar na Rússia recorrendo a armas nucleares. No entanto, essa justificativa tem se tornado cada vez mais forçada. De fato, percebemos a cautela dos Estados Unidos e a sua liberação progressiva das armas, e isso tem motivos. O barulho de ameaças nucleares de Vladimir Putin foi exposto como exatamente isso, enquanto a Rússia dificilmente se conteve de outras maneiras. Os últimos ataques de mísseis e drones são parte de uma campanha sistemática para tornar a vida o mais miserável possível para os ucranianos comuns neste inverno, porque visam infraestruturas energéticas. A Rússia quer que centenas e milhares deixem suas casas, talvez criando mais uma crise de refugiados em países europeus vizinhos. Uma tática antiga de devastação que o Islã promoveu na Europa graças às políticas facilitadoras da Alemanha com Angela Merkel e principalmente da Bélgica e da França, que acolheram milhões de imigrantes vindos do Oriente Médio e África como um todo. Resultado, estamos observando agora cidades sujas, violentas e o aculturamento europeu. Nos últimos meses, várias novas ações para restringir a Ucrânia foram apresentadas. Autoridades não identificadas sugeriram que a administração não quer colocar em risco uma reinicialização das relações com Moscou em algum momento no futuro. Outras autoridades argumentam que permitir que a Ucrânia use o míssil Atakan, um sistema de maior alcance que os mísseis HIMARS contra alvos dentro da Rússia, não mudaria o quadro estratégico porque não há alvos suficientes no alcance. Será mesmo? A Rússia moveu a maioria das aeronaves usadas para lançar poderosas bombas planadoras para campos de aviação, além do alcance de 300 km do míssil Atacams. E de qualquer forma, é um recurso escasso que é melhor empregado contra alvos na Crimeia. Visitem a minha loja oficial do canal, umapinca.com/área militar. Temos camisetas, canecas de várias temáticas e gostos e com preço acessível. Cada compra ajudará no meu trabalho em trazer mais informações para vocês. Também foi descoberto recentemente que a administração impediu a Grã-Bretanha e a França de permitir que a Ucrânia usasse as armas Storm Shadow e Scalp-G, que elas forneceram fora do território ucraniano. Ela conseguiu fazer isso porque o míssil de cruzeiro contém alguns componentes americanos. Ben Hoods, um ex-comandante das forças americanas na Europa, descreve isso como uma constante desculpa, que é enganosa e imprecisa. Não está claro, por exemplo, por que números inadequados de Atkins devem ser restritos.
Um relatório detalhado da Defense Express, uma empresa de consultoria ucraniana, sugere que a América provavelmente detém estoques de pelo menos 2.500 mísseis, que entraram em serviço pela primeira vez há mais de 30 anos. Outro ponto é a alegação de que não há alvos suficientes que valham a pena, é igualmente questionável. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra argumenta que ataques ucranianos de longo alcance contra alvos militares russos na retaguarda da Rússia são cruciais para degradar as capacidades militares russas em todo o teatro. E o levantamento das restrições ao uso de armas fornecidas pelo Ocidente pela Ucrânia permitiria que essas forças ucranianas atacassem uma ampla gama de alvos significativos, sustentando o esforço de guerra da Rússia. O Instituto avalia ainda que cerca de 250 objetos militares estão dentro do alcance do atacante, dos quais apenas 17 são campos de aviação, dos quais aeronaves podem ter partido dali. Muitos deles são grandes bases militares, estações de comunicação, centros de logística, depósitos de combustível e depósitos de munição que seriam difíceis de mover sem consequências muito sérias para o esforço de guerra da Rússia. O general Hoods, que continua sendo um conselheiro sênior da OTAN em logística, diz que não há nenhuma razão moral ou legal para não ir atrás desses alvos. Ele argumenta que Joe Biden recebe muitos de seus conselhos e autoridades da era Obama que repetidamente erraram sobre a Rússia. Uma alternativa a essa fraqueza americana são as armas ainda mais poderosas em desenvolvimento na própria Ucrânia. Inclusive, Zelensky anunciou recentemente o teste bem-sucedido do primeiro míssil balístico do país. A menos que Biden mude de ideia, seu legado será manchado, ou melhor, já está sendo manchado. Os americanos estão presos em uma armadilha que eles mesmos criaram e não sabem como sair dela. Mas o Biden, além de um velho teimoso, com conselheiros velhos e também teimosos, podem levar à derrota da Ucrânia.